Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Deus, ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus, ele vai falar com você neste momento. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus, lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias 1, 4. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba só uma coisa. Primeiro, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de Neemias. Neemias havia escutado uma notícia, recebido uma informação que havia devastado ele. Sabe por quê? Que o devastou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a notícia que chegou aos ouvidos de Neemias é que Jerusalém estava completamente desolada, estava completamente devastada, muros caídos, portas queimadas, e muitos haviam sido levados cativos, e a cidade estava completamente destruída. Essa notícia destruiu a Neemias por dentro. A Bíblia vai dizer que ele sentou e chorou. Sabe quando você escuta algo que verdadeiramente é impactante? Que verdadeiramente te corrói por dentro? Quando você escuta uma coisa que lhe destrói na alma? Pois é, talvez tem pessoas que estão ouvindo aqui esta palavra que nos últimos dias você tem passado por isso. Você tem visto ou ouvido algo que te destruiu por dentro. Que você olhou e disse assim, verdadeiramente não tem mais jeito. Verdadeiramente está tudo acabado. Verdadeiramente não tem mais o que fazer. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai entender que a notícia chegou até Neemias, mas ele tomou atitudes que fez com que a história fosse reconstruída. Fez com que esta vida, esta cidade entrassem em reconstrução. Aí você olha para mim e pergunta, qual foi a primeira atitude de Neemias? Primeiro, entenda uma coisa, ele lamentou. Mas como pode, missionário? Ele escutou uma palavra e ele lamentou, ele chorou, ele pranteou. Não, ele tem que se levantar, ele tem que fazer alguma coisa. Aí já é outra etapa, queridos. Primeiro ele chorou, primeiro ele lamentou. Deixa eu lhe falar uma coisa. As dores, as perdas, as frustrações, as tristezas, elas precisam ser choradas. Elas precisam ser... Sabe aquela pessoa que tem aquela aparência de forte, que não se abala por nada, que até mesmo quando perde algo ou alguém, não chora, não se manifesta e sabe, veste aquela casca, aquela armadura que fica por fora, mostrando uma fortaleza que por vezes não existe. Pois é, isso não é saudável para nós. As tristezas, as dores, as perdas, as frustrações, as traições, as derrotas, elas precisam ser choradas. A Bíblia vai dizer que Neemias escutou uma notícia que o devastou. A cidade dos teus pais está queimada. O muro está caído, as portas foram arrancadas, o templo está destruído, a cidade está devastada. A primeira coisa que Neemias fez ao ouvir este negócio foi chorar e lamentar por alguns dias. Agora perceba uma coisa, é natural, é saudável e se faz necessário chorar as suas perdas, as suas dores, as suas frustrações, as suas tristezas, as suas derrotas. É preciso que chore mesmo e se lamente pelo que aconteceu. Mas olha aqui, tem uma coisa interessante, foi por toda a vida? Não. Foi para sempre? Não. A Bíblia é clara em dizer, por alguns dias. Por alguns dias. Por alguns dias ele esteve em lamento. Ele esteve em pranto. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa da parte de Deus. Quem já está entendendo a palavra, declara aí. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. O Senhor, ele respeita o nosso tempo. Ele sabe que há momentos que nós vamos precisar sentar e chorar mesmo. Sentar e lamentar mesmo. Há tempo para tudo debaixo dos céus, diz a palavra de Deus. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Você está entendendo? Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se, diz a palavra de Deus. Há tempo para rir, há tempo para chorar. E todo o tempo se faz necessário para que nós tenhamos uma vida
saudável, para que nós tenhamos uma vida equilibrada. A Bíblia vai dizer que Neemias chorou, mas não por toda a vida. Lamentou, mas não para sempre. Por um momento, por alguns dias. O Senhor está dizendo para você nesta hora: ei, se precisar chorar, chore. Se precisar lamentar, lamente. Se precisar prantear, pranteie mesmo. Derrame lágrimas, sofra pelo momento. Não é fraqueza, não. Faz parte do processo. Antes, olha aqui, para se iniciar um novo ciclo, o ciclo antigo precisa ser fechado. Para que algo novo se inicie, o que é antigo precisa ser finalizado. E por vezes o término exige isso. Exige o pranto, o luto, o choro, as lágrimas, os lamentos. Você está entendendo? E Deus, ele entende o nosso tempo. Deus, ele entende o nosso momento. A Bíblia vai dizer que um certo dia Elias entrou numa caverna. E olha que o problema de Elias não foi ter entrado na caverna, até porque quem vai em uma longa caminhada, em algum período da sua trajetória, vai buscar um abrigo para descansar, para dormir, para renovar as forças. Qual foi o problema de Elias? O problema de Elias não foi entrar na caverna, o problema de Elias foi não querer mais sair de lá. Você tá entendendo? Foi por isso que Deus foi até onde ele estava, porque ele não queria mais sair da caverna. Olha aqui, nós podemos até por um momento ou outro nos isolarmos, chorarmos, prantearmos, entrar na caverna. Agora a questão é, nós não podemos passar a vida lá. Nós não podemos passar a vida chorando, não podemos passar a vida lamentando, não podemos passar a vida de luto, não podemos passar a vida em lágrimas, não. É por um momento, é por um período, para que depois disso possamos reconstruir a nossa vida. É como se algo estivesse sendo encerrado para que algo fosse iniciado. É como se um término estivesse sendo, findado, fechado, concretizado, para que uma nova história venha surgir. Deus trouxe pessoas até este lugar para dizer: ei, a notícia impactou, a situação machucou, a decepção feriu, magoou, fez feridas em você, se doeu, chora mesmo. Mas chora, pranteia, se for preciso, entra de luto mesmo, passa pelo teu período, mas entenda, você não vai findar os teus dias aí. Entenda, você não vai ficar aí para sempre. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer com que a tua vida seja reconstruída. Reconstrução. Você vai ver, olha aqui, que a reconstrução só vai começar depois disso daqui. Depois desse período. Esse período se faz necessário, mas ele não dura para sempre. Você tá entendendo? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É por um período. E se porventura tem alguém aqui que já passou por este período e não quer sair dele por algum motivo, papai tá dizendo pra você: é por alguns dias, é por um período. Se já passou, agora levanta, porque é tempo de reconstruir. Levanta, que é tempo de viver uma nova história. Levanta, que é tempo de receber algo novo da parte de Deus pra você. O tempo de choro, o tempo de luto, o tempo de lágrimas se faz necessário, mas não pode durar para sempre. É por alguns dias. É por alguns dias. A Bíblia vai dizer, olha aqui, a Bíblia vai nos falar que ele esteve nessa situação por alguns dias. Papai tá dizendo, o tempo de luto, o tempo de choro, o tempo de lamentação, tá acabando, viu? Porque vem um tempo de reconstrução aí pra tua história, um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de novidade de Deus, e você não vai ficar aí de cabeça baixa por muito tempo, mas vai se levantar pra viver essa reconstrução na tua história. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com teu amém.